Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. E você faz parte desta família gigante que é Agindo Deus. Seja muito bem-vindo, já deu o nosso bom dia, agora há pouco, agora ao vivo, com todos vocês de Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, para as nações. Estamos aqui com a Manhã Profética, o dia profético, o dia da mudança, o dia da vitória, o dia que realmente vamos ser surpreendidos pelo nosso Deus. É interessante essa frase, né? Ser surpreendido por Deus. Mas eu vou mudar essa frase e vou se tornar essa frase numa pergunta. Será que eu e você estamos surpreendendo Deus com a nossa fé? Olha que interessante. Veio agora essa criatividade de inverter essa frase, que é muito bom, né? Eu fiz um vídeo agora há pouco, postei nas redes sociais aí e disse, né? Vai ser um dia incrível, você vai ser surpreendido por Deus. Aí vem na minha mente, mas pera lá, será que eu e você estamos surpreendendo Deus com a nossa fé? É isso aí, minha gente! E a Bíblia diz que o justo, pela sua fé, viverá. É isso aí, gente. Sem fé, como diz Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador. O que é isso? Recompensador daqueles que o buscam. Então Deus é um Deus de recompensa. Você se entrega a Cristo, você recebe a salvação. Você crê no Senhor Jesus, você é recompensado com a salvação. Se você se arrepende dos seus pecados, Ele perdoa os seus pecados. Olha como Deus é maravilhoso. É o famoso texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. O mundo é você, sou eu, seres humanos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso aí. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira e de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, pela Marumbi AM de Curitiba, estamos aqui e também temos nossa ministração através do nosso canal no YouTube. YouTube, Agindo Deus, quem impedirá, no YouTube. Se não se inscreveu, se inscreva, procura lá no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá, pastores Edson e Eva, e lá tem outros conteúdos para abençoar você e toda a sua família. Nada é maior que o nosso Deus é poderoso, né? O Deus onipotente, que tem todo o poder nos céus e na terra. O Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas e sabe tudo que a gente pensa, que a gente pensou ou vai pensar. O Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus onipresente, Ele está aqui comigo no estúdio. Ele está aí com você na sua casa, na sua loja, dentro do seu carro. Esse é o nosso Deus. Ele está em todos os lugares e Ele está vendo e contemplando tudo e vendo a todos. O Deus chamado Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Daqui a pouquinho vamos entrar em oração e nós vamos orar para aqueles que estão enfermos ou por alguém que está pedindo oração para um familiar, por um amigo que está doente. Vamos crer, nós cremos no poder da oração. Eu, particularmente, já recebi bênçãos de cura divina através da fé, da oração. Já orei por muita gente, milhares de pessoas foram curadas. Jesus curou, mas Jesus diz, olha, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Vocês têm poder, em meu nome vocês vão orar e vocês vão curar os enfermos. Muitos, 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 muitos. Eu estava, esses tempos atrás, fazendo uma viagem missionária lá em Apucarana, interior do Paraná, e nosso compromisso era no sábado à noite e domingo à noite para ministrar a palavra. E no domingo de manhã estávamos vagos ali a nossa agenda e eu com a pastora Eva fomos visitar uma família de uma igreja e fomos até ela lá, de surpresa, né? E lá chegando, ele estava num culto e justamente quem ia pregar era um abençoado lá. E quando ele me viu lá, ele ficou emocionado porque ele ia ser o pregador daquela manhã. E ele ficou feliz de me ver ali porque no ano de 2000, olha só, estou contando uma história do ano passado, né, de 2025. Mas no ano de 2000, precisamente,
No dia que estava sendo orado para que eu ficasse com exclusividade no ministério da palavra, esse irmão ele começou a passar mal. E foi passando mal e quase precisou ir para o hospital. Mas quando ele pensou em ir para o hospital, o genro dele ia levar para o hospital. Aí quando disseram assim, não, nós vamos orar pelo pastor Edson. E ele me conhece há um bom tempo e ele disse, não, mas eu quero participar desse momento importante, quero participar. E ele resistiu ali e foi ao banheiro e o genro dele me chamou e disse, pastor, você pode ir lá orar para o meu sogro? Ele não está bem. Eu fui até lá, ungi ele com óleo e fiz uma oração bem curtinha. Foi uma das orações mais curtas da minha vida. Oração instantânea. Eu orei por ele e voltei para o momento da cerimônia. Naquele mesmo dia, ele foi curado pelo Senhor Jesus. Ele estava sofrendo com pedra nos rins. E naquele mesmo dia, antes do meio-dia, ele expeliu aquelas pedras. Ele foi totalmente curado por Jesus naquele momento especial. Isso foi em 2000 e agora em 2025, quando ele me viu, ele ficou emocionado e antes da pregação ele acabou contando do jeito dele, né, conforme ele passou o momento ali, como Jesus curou usando a minha pessoa para orar por ele. Então é isso, Jesus faz isso. E se você que está me ouvindo crê e você mesmo orar por você, você vai ser curado. É uma questão de fé, né? E a Bíblia diz, a Bíblia recomenda, né? Orai uns pelos outros, né? Dê suporte um ao outro. É isso. É o que a gente vem fazendo aqui há 21 anos pelo rádio aqui. Dando esse suporte espiritual às pessoas mais variadas do planeta, chamado Brasil e também do planeta Terra. É isso aí. Orando por vidas, orando por pessoas. Então, creio que hoje é o dia do seu milagre, hoje é o dia da sua vitória. Não que ontem você não teve vitória. Quando a gente fala o dia da vitória, não quer dizer que vai ser só hoje. Qualquer dia pode ser um dia da vitória. Um dia da sua conquista, um dia de resolver um problema que não consegue resolver, porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, para o nosso Deus não há impossibilidade. A nossa parte é ter fé, é acreditar, é a gente se alinhar a Deus, né? Porque Ele faz maravilhas. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então, meu querido e minha querida ouvinte, creia que Deus já está tocando em você. Essa doença já está saindo do seu corpo agora. Essa enfermidade. Ou quem sabe você está com o problema que esse meu amado irmão esteve em 2000 com esse problema, pedras nos rins. Então creia que Jesus pode te curar hoje. Vamos fazer um ato profético? Pega aí, eu estou aqui no estúdio. Quem estiver me vendo por vídeo está vendo que eu estou erguendo aqui um copo, né? Tem água aqui. Então você pega um copo com água aí, nós vamos orar. E depois da oração você vai tomar essa água. E a água é saúde, tem que tomar água. E quando a gente ora, eu creio que Deus vai pôr uma unção nesta água, que você vai orar com fé. Jesus que cura, e essa água vai entrar na sua boca e vai limpar tudo. Você que tem problema aí no estômago, gastrite, você que tem algum tipo de alergia, você que está com problema nos rins, no fígado, no intestino, na vesícula, talvez, sei lá, algum tipo de doença, de enfermidade. Para Deus não há impossibilidade. Para Deus não há impossibilidade. Então não fique colocando obstáculo para Deus. Deus não. Deus é o Todo-Poderoso. A nossa parte é confiar, é crer, é acreditar. A nossa parte, Jesus, ele diz, olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, você pode crer. Então, tudo é possível. Certa ocasião, Jesus disse para a família de Lázaro, que estava já sepultado, e as irmãs, Marta e Maria, disseram, mestre, se o senhor estivesse aqui em casa, nosso irmão não tinha morrido, não. Mas Jesus disse assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Então, para você notar que Jesus, ele sempre
encoraja as pessoas, ele dá aquele impulso na pessoa. Você crê? Você acredita? Pode observar. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber ali que muitos dos milagres, praticamente todos os milagres que Jesus fez, sempre ele falava para a pessoa que fora curada: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé agiu. Entende? E quem vai buscar em Deus já é sinal que tem fé. Ele vai buscar. Cada um tem um nível de fé, mas ele vai buscar. Então é isso. Agora, eu vou dar uma dica para vocês que ainda não aprenderam. Pare de ficar falando só de tragédia. Pare de ficar falando só de coisa ruim. Pare de só ficar falando de doença, de enfermidade. Se você faz um pedido de oração, é uma coisa. Agora tem gente que só fica falando de doença, de enfermidade. Tudo aquilo que você fala demais atrai para você. Começa a falar de coisa ruim, começa a aparecer. Começa só a falar de tragédia, começa a acontecer. Então fale de coisas boas, né? Fale de fé, fale de possibilidade, fale de trabalho, fale de coisas, né, que edificam, que animam. Evite ser pessimista. Pessimista não é fácil. A pessoa que é pessimista é uma tragédia. Eu acho que o pior pessimista isso é uma opinião pessoal minha, né? Acho que o pior pessimista é aquele que se diz cristão e é pessimista. Não dá para entender. A pessoa ser um cristão que acredita em Deus, acredita em Jesus, mas é pessimista. Não dá para compreender esse negócio. Eu não entendo, eu não compreendo. Ser pessimista, não acredita em nada, está sempre desanimado, sempre murmurando, sempre reclamando, sempre resmungando nos cantos. Sabe o que é resmungar? Aquela pessoa fica resmungando, né? Assim, tá infeliz com a vida, tá infeliz com tudo, e aí ele desconta em quem está por perto. Fica um ambiente chato, um ambiente pesado, um ambiente ruim, né? Então é isso, gente. Fale mais de fé, propague esperança. É isso. Você vai ver como as coisas mudam. Não quer dizer que muda de um dia para o outro, mas mudam para melhor. É uma questão de fé, é uma questão de falar a coisa certa, dizer a coisa certa. O nosso Deus diz aqui no início da Bíblia, aqui no livro de Gênesis, né? O que ele disse? Haja luz. E houve luz. Não é assim que está escrito? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Preste atenção nessa primeira revelação espiritual, palavras de Deus aqui, que ele próprio falou. Quando ele disse haja luz, houve luz. O que ele fez depois? Ele viu que a luz foi boa. E viu Deus que era boa a luz. Preste atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é muito sério, hein? Deus separou luz e trevas. Quero te informar uma coisa. Luz e trevas não tem como andar junto. Luz e trevas. Ou a pessoa está na luz ou está nas trevas. Entende? Não tem como. Então Deus separou. Preste atenção o que eu vou te dizer. Aquilo que Deus separou, não queira juntar, que não vai dar certo. Entendeu o lance? Estou falando disso aqui, ó. Luz e trevas. Deus separou. Ele fez separação entre luz e trevas. Ele deu nome. E Deus chamou a luz dia. Pode notar, de dia é mais fácil de viajar. Eu prefiro viajar de dia, principalmente se eu estiver dirigindo. Se tiver que dirigir de noite, eu vou dirigir numa boa. Mas de dia é melhor, você vê melhor, não é verdade? Você enxerga as coisas muito melhor. Nós temos que trazer para a tua vida espiritual. Jesus diz, olha só o que Jesus diz, minha gente. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Trevas espirituais, negatividade, tristeza, lamento, murmuração e essas coisas aradas aí. E Deus chamou a luz dia.
E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, no dia primeiro, Deus já separou as coisas aqui. Você está entendendo? Entenda isso. Compreenda isso aqui. Mas, prosseguindo aqui no verso 6, estou vendo aqui Gênesis 1, verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Tá vendo? Você já leu isso aqui? Faço uma pergunta para os ouvintes. Você já leu esse texto bíblico? Você não leu ainda? Então, por favor, vê se lê a Bíblia. A Bíblia tem a resposta para tudo. Quando você lê as Escrituras, o Espírito Santo fala com você. E se eu estou inspirado para ler esse livro maravilhoso de Gênesis, é para te informar que Deus fez tudo certo. Preste atenção, meus amados. Deus fez tudo certo. Ele separou uma coisa da outra. Ele separou uma coisa da outra. As águas, os mares, a terra, o céu, isso, aquilo. O que eu quero te ensinar para você que não sabe ou sabe, mas esqueceu, parece que esqueceu. Deus fez tudo certo. E aquilo que Deus fez, eu e você não precisamos fazer de novo, porque já está pronto. E se a gente for inverter, vai ter inversão de valores. Entendeu o recadinho? Entendeu aqui a revelação? Está entendendo? Sim ou não? É isso aí. Então não queira inverter as coisas. Não queira inverter os papéis daquilo que Deus já fez e estabeleceu e está feito. É só você usar. Não queira inventar a roda. Já está pronta. Está entendendo? É isso. Então o nosso Deus é especialista. Ele faz. Ele fez, fará. Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Criador dos céus e da terra. E eu vou encerrar aqui para a gente orar. Eu vou orar. Olha que lindo isso aqui. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Olha que lindo isso aqui. Sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá a fruto de árvore, e dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Por que eu estou lendo esse texto aqui? A lição é o seguinte, amados. Deus deu para o homem e para a mulher, Deus deu para nós autoridade,
domínio, para dominar. Tem coisa na tua vida que Deus já fez tudo, mas você não está dominando. Deus te deu essa autonomia, esse poder. Ele está dizendo aqui, ó. E domine sobre os peixes do mar. É você, homem. É você, mulher. É nós. Entendeu? Deus faz. Deus te capacita. Deus te habilita. Agora você tem que usar essa habilidade que Deus te deu. Domine. Faça. Faça acontecer. Faça acontecer. Vá à luta. Vá à batalha. No seu trabalho, nos seus negócios, nas suas atividades, no seu empreendedorismo aí. Vá à luta. Vá ao trabalho. Está difícil. Está difícil? Sim. Mas não pare. Não desista. Deus te deu capacidade, habilidade para trabalhar, para fazer. Deus abençoa quem produz, quem está em movimento, quem está fazendo alguma coisa. Deus não me criou, Deus não te criou para nada, para ser o inútil. Deus te criou para ser útil, para fazer a coisa acontecer, para fazer a diferença. É isso que Deus está falando para mim e para você nesse momento. Faça a coisa acontecer. Faça. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Deus criou Adão. Deus criou os animais. E quem deu o nome aos animais foi Adão. Foi Adão. Certamente Deus o inspirou, né? Deus ajudou, com certeza, né? Mas foi Adão. Adão que deu o nome. Para a girafa, para o elefante, para o cachorro, para o gato, a cobra. O que eu estou te ensinando nesta manhã? O que Deus está falando com a gente? Pessoal, acorda, Brasil! Está entendendo? Acorda espiritualmente falando. Estou falando de acorda espiritualmente. Deus já deu o que você precisa fazer, só que você tem que usar. Use a ferramenta que Deus te deu. Qual é a ferramenta que você tem na tua mão? Qual é a habilidade que você tem? Use! Faça acontecer, meu amado. E pare de choramingar e ficar reclamando da vida. Você tem, todo mundo tem. Todas as pessoas têm alguma habilidade, alguma capacidade. Então Deus já fez. Está tudo pronto. Você vai dominar essa área. Você vai declarar em nome de Jesus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já declaro, eu já profetizo. É isso, eu estou te ensinando. Eu faço isso. Você tem que fazer também. Minha família é uma bênção. Meus filhos são bênçãos. Você tem que declarar se você tem filhos. Você tem que declarar, profetizar. Profetizar nas suas finanças. Profetizar no seu salário. Mesmo que o salário não seja aquilo que você mereça ou aquilo que você quer, mas você tem um salário, abençoe. Diga: o meu salário é uma bênção, vai prosperar, eu vou pagar as contas do mês e ainda vai sobrar em nome de Jesus. Faça acontecer, declare, profetiza, coisa boa. E não fique dando ouvidos àqueles que não acreditam nisso. Pode notar, quem te critica está pior que você. Tem que ter essa coragem. Tem que ter essa autonomia. Deus já te deu isso. Deus já te deu capacidade, habilidade, vida para viver. Mas não é para viver chorando, murmurando, reclamando, maldizendo, falando mal dos outros, fofocando. É para falar coisa boa. Que daquilo que sai da nossa boca possa edificar quem ouve, quem escuta. Que haja um despertamento espiritual. Profetiza no seu salário, no seu prolabore. Você que é empresário, empreendedor, a gente sabe. Não precisa nem ser economista. Eu sou economista por formação. Mas não precisa ser. Qualquer um sabe. Tem inflação, as coisas estão isso, estão aquilo, mas isso não pode te parar. Na Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é chamado Jeová Jiré, o Deus provedor. Ele vai prover. Ele vai prover como tem provido. A provisão chegará, a vitória chegará, mas fale a coisa certa. Declare a coisa certa, pense a coisa certa e declare pela fé. E a vitória está nas tuas mãos, ouvinte. A bênção está com você. Eu só vou concordar com a bênção, mas a bênção já está com você. Mas depende das suas palavras, depende das suas atitudes, depende de você. A parte de Deus está tudo pronto, minha gente. Essa é a palavra.
de despertamento espiritual. Tem gente que é folgada. Os folgados não me escutam, provavelmente. Que o folgado é aquele que ele fica sentado esperando. Vou esperar, uma hora vai melhorar, uma hora vai melhorar, uma hora vai dar certo, mas não faz nada para melhorar. Tem que mexer, tem que fazer, tem que acontecer. Está desempregado? Vai procurar emprego, faça alguma coisa. Não está satisfeito com algo? Então faça melhor. Quem sabe melhora para o teu lado. Deus faz milagres. Mas se você observar os milagres que Deus fez, quando Ele multiplica pães e peixes, tinha alguém lá que doou. Tinha um jovem no meio da multidão que tinha 5 pães e 2 peixes. E um dos discípulos de Jesus disse: mestre, tem um rapaz aqui, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas isso não é nada, não dá para ninguém, tinha muita gente. Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma multidão. O que é 5 pães e 2 peixes? Não dá para nada. Mas quando entregaram nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes, Jesus mandou o povo se assentar de grupos em grupos, e ele deu para os discípulos, e os discípulos distribuíram para o povo que estava sentado, um foi distribuindo para o outro, houve a multiplicação. Por quê? Porque eles compartilharam. O jovem deu nas mãos certas de Jesus, e houve então essa multiplicação de pães e peixes, e todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Entendeu agora? Entendeu agora que com Deus, esse pouco Ele multiplica quando você compartilha? Quando você doa, quando você semeia, quando você planta, vai ter provisão, vai ter socorro. É isso, minha gente. É isso mesmo que você está ouvindo. Outros milagres, tem tantos milagres. Se a gente for aquela mulher que estava endividada, a mulher estava endividada, literalmente endividada. Conta-se que essa mulher, ela ficou viúva e ela tinha 2 filhos. Ela fica viúva, já era um momento triste, com 2 filhos. E aí ela vai descobrir que o marido dela deixou dívidas. O marido deixou dívidas. Essa história bíblica se encontra em 2 Reis, capítulo 4, mas aqui não fala como que ele deixou dívidas. Como é que ele deixou? Mas ele deixou. E agora os credores estavam batendo na porta dessa mulher para receber a dívida. Viemos receber. Mas ela não tinha como pagar. Então disseram o seguinte: ou você paga, se não pagar, nós vamos ter que levar os seus 2 filhos para pagar essa dívida. Eles vão ser escravos, vão trabalhar para nós até pagar a dívida. Então ela estava na linha do desespero, né? Na linha do desespero. Ela precisava de um milagre. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Eliseu, o profeta Eliseu, ele chega até lá, aquela casa, e a mulher relatou esse fato a Eliseu. Ela disse assim: ô Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então o marido dessa mulher, ele era temente a Deus. Ele temia a Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que dica. Está escrito em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ela diz: meu marido servia ao teu ministério, temia a Deus, e agora os credores estão querendo levar os meus 2 filhos para serem escravos, para trabalhar, para pagar a dívida. E agora? O que eu faço, Eliseu? Que situação difícil. Aí Eliseu ouviu aquela história e ele disse o seguinte: que terei eu de fazer? Ou em outras palavras, o que eu posso te ajudar? Em que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Ele faz essa pergunta: o que eu posso fazer por você? Aí ele já fala o seguinte: declara-me que é o que você tem em casa. O que você tem na sua casa? Me fale, me diga. O que você tem na tua casa, mulher? O que você tem na tua casa? Aí aquela mulher respondeu o seguinte: olha, tua serva não tem nada em casa,
Quando ela falou essa palavra não tem nada, quando você fala assim eu não tenho nada, subentende que você não tem nada. Mas quando você pensa melhor, você tem alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa. Não tem como eu dizer, eu não tenho nada. Não, você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa. Você tem que descobrir o que você tem. Você tem. Estou falando de você, ouvinte. Estou falando de mim. Estou falando de nós. Você tem. O que você tem? Tem que descobrir. Tua serva não tem nada em casa, vírgula. Aí, de certo, ela pensou, analisou e disse assim, senão uma botija de azeite. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Você que me acompanha há muito tempo aqui, ou você que lê Bíblia, você conhece essa história. Tem gente que conhece essa história de frente, de como é que fala, de frente para trás, de trás para frente. Né? Tem gente que conhece tudo isso aqui. Então, mas só conhecer isso aqui não adianta. Você tem que tirar disso aqui algo espiritual para você. Ela disse, olha, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ponto. O milagre começou através da botija de azeite, minha gente. Então aprenda uma coisa, Deus faz milagres, Ele pode criar do nada, fazer alguma coisa. Mas tem coisa que você tem que ter também. Alguns vão dizer, eu tenho fé. Então usa essa fé que você tem. Fé tem que ter atitude, fé tem que ter ação. Fé teórica não adianta nada. Ter fé teórica. Só tem teoria, tem que ter prática. Tem que ter prática. Fé sem obras é morta. Tem que ter prática, tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter palavra. É isso. Ela disse, eu tenho então uma botija de azeite. Aí Eliseu pensou, é isso aí, pronto, está resolvido o teu problema. Só que o que acontece? Se fosse nos dias de hoje, alguém ia falar, pastor, eu tenho uma botija de azeite, ora aí para multiplicar. Se fosse hoje, acho que principalmente brasileiro ia fazer isso. Ora aí para multiplicar. Mas Eliseu não orou para multiplicar. Ele não orou, não. Pelo menos aqui não está dizendo que ele orou. Ele só deu instrução. Preste atenção nessa informação espiritual. Você tem que aprender a pegar a informação espiritual. Porque às vezes você fala, por que, pastor? Eu oro e não melhora. Você tem que pegar a informação certa. Então você está orando errado. Talvez Deus não está nem respondendo porque você já tem a informação, mas você não quer utilizar. Você quer que Deus faça tudo para você e Deus não vai fazer tudo para a gente. Ele não vai fazer tudo, não tem sentido. Entende? Ele vai fazer o impossível, ele vai fazer um milagre, porque milagre não se explica, é Deus que faz. Agora o possível você tem que fazer. Quando ela disse assim, olha, eu tenho sim uma botija de azeite. Então disse ele, ou seja, Eliseu disse para aquela mulher, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, Eliseu deu essa instrução, falou, olha, pega aí você e os seus filhos e começa a emprestar vasos vazios da vizinhança, dos teus vizinhos aí. E assim ela fez. Quando ela pegou emprestado, aí o que acontece? Veio mais uma instrução. Diga sim, diga. Se você puder falar, fale. Se não puder falar, fala em pensamento. Diga sim, ouvinte, diga sim. Deus, me dê discernimento. Me dê discernimento para entender as tuas instruções para a minha vida. Peça ao Espírito Santo, me dê sabedoria e discernimento espiritual para entender as instruções. É a instrução. Você compra um eletrodoméstico, uma geladeira, fogão, micro-ondas, ou outro objeto aí, um carro, né? Um maquinário, e todos eles têm o quê? O manual. Não tem ou não tem? O manual. Tem ali várias instruções. Sim? Tem ou não tem? Tem. Vamos utilizar o carro, por exemplo. Os carros antigos eram uma realidade. Os carros modernos é bem diferente. Mas se você que é motorista e sabe dirigir bem, e de repente você vai numa loja, numa concessionária, ou numa loja de carros, desses seminovos, que você quer comprar um carro mais novo. Por exemplo, você já sabe dirigir, você dirige bem, e você tem um carro
legal, mas você chega lá, você compra um carro mais novo, mais sofisticado. Então você, com certeza, tem coisa daquele carro que você não sabe. Geralmente, quem vende ali, os instrutores, ele dá umas dicas, não precisa sair da loja, né? Mas depois você tem que aprender. Ou você lê o manual, né? Ou você aprende na prática ali, mas o ideal é ler o basicão. Um negócio aqui, um negócio ali. Tem gente que compra um carro moderno, mas ele vai descobrindo aos poucos. Eu descobri que esse botão faz isso, esse botão faz aquilo, mas por que demorou a descobrir? Porque o ideal era que você lesse o manual, desse uma olhadinha, né? Hoje você bota na internet, faz pesquisa, você pega informação já resumidinha ali. O problema das pessoas, trazendo para o espiritual, é que elas não querem ouvir a instrução de Deus, é isso. Eles acham que Deus é mágico. Acho que Deus vai fazer uma mar. Deus não é mágico. Por isso que tem muitos filhos e filhas de Deus frustrados na vida, porque eles não querem seguir as instruções de Deus. Ele quer seguir a instrução dele, a razão. Eu sei fazer, eu sei acontecer, eu faço do meu jeito, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. E tem essa filosofia de vida e por isso quebra a cabeça muitas vezes. Por quê? Porque ele não quer seguir as instruções que Deus está dando. É isso, instrução, seguir uma instrução. Quando eu uso a comparação de um carro, para você entender que eu não estou falando de coisas materiais, mas eu estou falando de um exemplo para trazer para a tua vida espiritual e até para a vida material também, claro. Porque a pessoa não quer seguir a instrução. Ah, não, essa instrução eu não quero, não, vou fazer do meu jeito. Então faça do teu jeito. Aí se der certo, tomara que dê certo. Se tiver aprovado por Deus, vai dar certo, né? Você está compreendendo a instrução. Hoje, então, dizem que a galera da modernidade, alguns não querem ouvir uma palavra de 40 minutos. Dizem, né? O pessoal diz por aí, eu acredito parcialmente, mas tem coisa que é verdade, né? Que muitos dizem que não tem paciência de ouvir mais que 5 minutos. Eu não acredito que a minha vida vai ser feita por picadinho, tem que ser coisa completa. Né? Ah, eu só escuto 2 minutos. A bênção está no 3º minuto, ela parou no 2º minuto. Então, pessoas que ficam ouvindo só um pedacinho de uma coisa aqui, um pedacinho dali, pode notar. Geralmente não está completo o negócio, não fecha a conta muitas vezes. É isso que Deus está ministrando sobre nós no dia de hoje. Aí Eliseu falou o seguinte, agora você vai entrar na sua casa, você e seus filhos, pegue todas essas vasilhas emprestadas, certo? Leve ali a sua botija e diz assim, fecha a porta. Feche a porta. Sabe o que é a porta para nós, gente? Muitas vezes fecha a boca. Estamos falando demais o que não é para falar para quem não merece nem ouvir. Você está entendendo? É isso. Tem hora que fechar a porta é fechar a boca. Às vezes você fala demais da tua vida para os outros e esses outros não estão nem aí com você. Essa é a verdade. E daí as coisas não andam. Por quê? Não era para você falar para os outros, era para falar só para 1, 2, 3, 4. E fechar a porta. E mãos à obra. Sabe? É isso? É isso mesmo que você está ouvindo. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo você entender, porque é o Espírito Santo que vai fazer você entender. Por mais que eu use palavras aqui simples e bonitas, sofisticadas, se o Espírito Santo não agir, você vai ter mais uma informação que você não vai entender nada. Isso se aplica à sua vida espiritual, que é o seu relacionamento com Deus. Se aplica ao seu relacionamento com o próximo, o seu relacionamento com a sua esposa, você que é casado, com o seu marido, com os seus filhos. É isso. Instrução para uma família melhor. Deus já tem. Você que é pai e mãe, tem filhos pequenininhos, bebezinho, criança inocente, o que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho em quem deve andar. E quando vier a ficar adulto, não se desviará dele. Minha mãe me ensinou, estou aqui ensinando. É assim que funciona. Então vou dar uma dica aqui. Você que quer ser pai e mãe, lembre-se, vai ter uma grande responsabilidade. Tem certeza que você quer ser mãe? Você, mulher que está me ouvindo, você tem marido já e quer ter filho? É bíblico? Claro que é bíblico. Ter filhos ou filhas, ou um filho, uma filha, enfim, família. Mas é responsabilidade. Sabia que os filhos são herança do Senhor? Um alerta aqui para quem colocou filho no mundo e não cuida, abandona. Você tem responsabilidade sobre essa criança, sobre essa pessoa. Os filhos são herança do Senhor. O Senhor aqui é Deus Todo-Poderoso. Então, voltando aqui ao texto,
aquela mulher seguiu as instruções do profeta Eliseu. Ela entra no quarto, fecha a porta e começa a trabalhar. E ela vinha um filho com uma vasilha e ela colocava azeite. Veio o segundo filho, uma vasilha, 2, 3, 4, 5, 6, várias, não sei quantas, aqui não diz a quantidade. E foi indo. Chegou um momento que a Bíblia diz assim: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Aí a mãe pediu assim: traz mais um vaso, filho. Porém aquele filho disse: não há mais vaso nenhum. Traduzindo: acabou, mãe, encheu tudo, não tem mais vasos vazios. Todos foram enchidos, acabaram os vasos. Diz a Bíblia: então o azeite parou. Você vê, o azeite não acabou, só parou, porque não tinha mais vaso. Tá? Eu quero aplicar esse texto literalmente para a sua vida. Qual é a área da tua vida que você tem que seguir uma instrução para funcionar, para dar certo? No verso 7 de 2 Reis, capítulo 4, Eliseu disse para aquela mulher, diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Qual que é a instrução? A mulher estava endividada. O milagre aconteceu porque ela trabalhou, os filhos trabalharam, todo mundo cooperou, e agora ela fala: e agora, Eliseu, o que eu faço? Está tudo cheio de azeite. O que você faz? Vende esse azeite e paga essa dívida. E ele diz: e vai sobrar para você viver um bom tempo com seus filhos. Então o que eu tenho que aprender com isso? O que você que está interessado no assunto tem que aprender? Um milagre tem um destino. Um milagre tem um propósito. Um milagre tem uma finalidade. Aqui era pagar a dívida. Pagar a dívida. Entendeu? Se for aplicar nos dias de hoje, às vezes a pessoa ela está com dívida, ela faz isso aqui, funciona. Em vez dela pagar a dívida, o que ela faz? Ela vai em algum lugar e compra algo caro. Esqueceu de pagar a dívida. Ela vai continuar sendo atormentada porque não pagou a dívida. Entendeu a missão aqui hoje? É isso aí. Quando fala em dívida, tem casos que é dívida financeira, literalmente finanças. Tem casos que é dívida emocional. Tem outros tipos de dívida. Aqui é financeira. Então você tem que aprender a dar nome ao seu caso, à sua situação. Você tem que dar nome, não precisa ficar falando para os outros, não fica falando para os outros. Porque se você falar para um monte de gente da tua vida, a maioria não vai te ajudar. Escute o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, não nasci ontem. Tá? Poucas pessoas vão interessar em te ajudar. Mas eu tenho certeza de uma coisa, uma pessoa tem interesse em te ajudar, que é Deus. Deus é poderoso, Ele não falha. Mas aprenda a seguir as instruções, amado, amada. Pensa aí. O Espírito Santo vai te dar luz, vai te dar sabedoria. Eu creio que o Espírito Santo já está fazendo você entender essa palavra. É você que tem que entender a palavra. Eu não tenho como ficar explicando nos mínimos detalhes. É com você. Como diz muitos por aí, eu fui só o carteiro, eu entreguei a carta. Agora você tem que ler ela e entender o que está escrito aí. Te dei a explicação aqui. Agora é com você. Mãos à obra. Faça a coisa acontecer. O que você tem? O que você tem? Está endividado? Pastor, eu também estou endividado, pastor. Estou com dívida da cabeça aos pés. E tem muitos brasileiros, claro, endividados. A gente sabe disso. Então, mas se você é um deles, então você vai sair dessa situação. Mas como você vai sair dessa situação? O primeiro passo é você querer sair dessa situação. Porque tem gente que acaba acostumando, né? Já acostumei. Tem aqueles que dizem, aqueles pessimistas. Já acostumei a sofrer, né? Deus quer, né? Mentira, Deus não quer nada disso. Mentira, isso é mentira. Que Deus quer o quê? Você acha que Deus quer que você sofra? Para com isso, irmão. Para com isso. Jesus falou que no mundo nós vamos passar por tribulação. Ele diz assim, no mundo vocês terão aflições.
Ele falou que vai ter, mas não viver. Vai passar e não casar com a aflição. Então você tem que saber interpretar o negócio. Entendeu? Outros falam, Deus quis, né? É assim mesmo a vida, né, pastor? É assim mesmo, né? Você tem que sofrer, fazer o quê, né? Vamos sofrendo, né? Se você quer assim, então fica assim. Você pode mudar, mas você tem que querer mudar. É uma questão de fé, uma questão de mentalidade espiritual. É isso. É isso. Você tem que entender isso. Tem que compreender isso. Então existem muitos filhos e filhas de Deus que vão morar no céu e vai ser salvo. Mas aqui na terra, Deus está falando, eu já quero liberar bênção para esses filhos na terra já. Então entenda isso. Outros dizem assim, mas aqui, Jesus, aqui é sofrimento, é perseguição, é tristeza. É verdade, tem tudo isso. Quando morre alguém na família, você fica triste. Isso é óbvio. Mas você não vai viver só de tristeza. Né? Jesus, quando ele foi ao céu em definitivo, após a sua morte e ressurreição, ele falou, eu vou, mas não vou deixar você sozinho não. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está com a gente, pessoal. Se você é um filho de Deus, se você é templo do Espírito Santo, ele está em você. Então não me vem com essa conversa fiada não. Quem tem o Espírito Santo, todos nós, eu também, enfrentamos luta? Claro que enfrento. Se eu for contar algumas lutinhas aqui, você vai falar, meu Deus, não acredito. Claro, todo mundo. Eu não estou isento de enfrentar problema. Claro que não, nenhum de nós. Mas não é por isso que nós vamos se entregar. Você levanta, anda, vai na fé. Então, todo milagre tem que ter um propósito, tem que ter um destino. A mulher aqui da Bíblia pagou a dívida e viveu muito tempo, ainda sobrou. É isso. Então, é isso que você tem que entender. Nós vamos orar agora, mas antes da oração, eu quero fechar aqui com o Salmo de número 34. Eu vou ler aqui alguns versículos aqui do Salmos 34. O verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Temores aqui, né? Temores, está temendo, está com medo. Medo do amanhã, medo de ficar pobre, medo de ficar solteiro, medo de, sei lá, de tanta coisa, né? Mas está escrito aqui, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, meus medos, inseguranças. Busque ao Senhor. Verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Aleluia. Verso 13, 14, 15 e o verso 19 de Salmos 34. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. É isso, receita bíblica. Instruções poderosíssimas para quem crê e pratica, funciona. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse banquete espiritual, por esse momento inspirativo que é a tua palavra, aleluia. Oh, rabababachecandalaramai, aleluia. A tua palavra nos edifica, nos fortalece, nos encoraja, nos deixa gigante, nos deixa forte, porque é instruções do Senhor para nós aqui na terra. Deus Todo-Poderoso, que todos os ouvintes possam ter entendido o que eles precisam entender para agir corretamente. Senhor, ajuda todos nós nessa jornada, Pai. Fortaleça a fé e o ânimo de cada ouvinte, e na autoridade que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus, nós expulsamos agora o espírito de enfermidade, a doença, a tristeza, o desânimo, expulsamos tudo que é mal e maligno,
bata em retirada agora, em o nome de Jesus. Senhor, que seja o momento dos milagres. Os milagres da cura divina agora, Pai. Da cabeça aos pés deste homem, todos os órgãos, todas as células deste corpo, deste ouvinte, sejam agora curados agora. Eu declaro em nome de Jesus, aleluia. Nós profetizamos o momento do milagre, após ouvir a palavra, o milagre da cura divina, o milagre da saúde física, saúde mental, emocional, saúde espiritual, renovação espiritual, fortalecimento espiritual, corpo, alma e espírito sendo abençoados neste momento de fé, neste momento da palavra, neste momento da oração, em nome de Jesus. Senhor, depositamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando. E aqueles que chegarão de pessoas que vão ouvir esta mensagem no YouTube, a gravação, mas que o Senhor esteja tocando em cada vida, Pai. E que essa mensagem seja ouvida por pessoas que precisam ouvir essas instruções para serem despertadas espiritualmente. Meu Deus e meu Pai, abençoe a família. Abençoa o homem, a mulher, o jovem, a criança. Abençoa, Senhor amado, os nossos ouvintes, que são também investidores do nosso ministério, que têm tido fé, que têm plantado a sua semente de fé no agindo Deus, quem impedirá especificamente, e têm cooperado com esta grande obra, Senhor. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o aposentado, o empresário, o empreendedor. Abençoa o autônomo, o profissional liberal. Senhor, colocamos diante do Senhor as questões financeiras de cada um de nós, de cada ouvinte, Pai. Socorra aqueles que precisam de um socorro, como a mulher saiu das dívidas, que o Senhor dê uma estratégia, que o Senhor dê uma ideia, que o Senhor dê, Senhor, algo para essa pessoa fazer, para que ela saia dessas dívidas financeiras, meu Pai. Seja este mês, hoje ainda, Senhor, algo sobrenatural aconteça nas finanças dessa pessoa, na pessoa física e na pessoa jurídica, no CPF e no CNPJ. Assim nós oramos na confiança da vitória e crendo que é o momento do milagre, é o momento da provisão. Pai, abençoa esta água que eu separei, que os ouvintes também separam a água. Libera uma unção, uma virtude, que essa água se torne um santo remédio e quem tomar venha a ser completamente curado. Todo mal bate em retirada. E que a saúde e a paz possa reinar no coração deste povo querido. Assim oramos e os abençoamos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Convidamos você e sua família para o dia 8 de março. Vai ser sensacional o agir de Deus. Porque vamos estar nesse 8 de março o dia inteiro ali no hotel, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Pastores Edson e Eva, nossa equipe, e pastor Antônio Naine Sobrinho. Aquele homem de Deus abençoadíssimo, que todas as vezes que ele veio até aqui, Deus agiu de uma forma sobrenatural. Então a nossa equipe vai estar com exclusividade para atender você nesse 8 de março aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Fica no centro de Curitiba, entrada franca. Se programe e venha 8 de março em Curitiba. Mais informações no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Venha com a sua família, venha com seus amigos e aproveite esta oportunidade. Salve essa data aí, 8 de março, 9h30 e às 15 horas aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Agindo Deus Quem Impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias.